Alô? No ar! Dia 6 de agosto de 2010, mais uma vez, pulando a cerca com vocês. Este programa não tem pauta, não tem censura, nem tem roteiro. É exatamente como a vida. A vida é um eterno pular a cerca. É um programa totalmente inusitado e tudo pode acontecer. O apresentador do programa, eu, Daniel Sutoriansky, também sou um apresentador inusitado. O único apresentador do mundo que teve AVC e continua no ar. AVC, acidente vascular cerebral ou derrame, é a doença que mais mata no Brasil. Você sabia? Mais mata no Brasil. Mata 250 mil pessoas a cada ano no Brasil. E 1 milhão de pessoas a cada ano no Brasil ficam sequeladas. É uma grande tragédia nacional. Você sabia? E a população brasileira não tem a menor informação, prevenção, uso de medicamento adequado no hospital público e particular. Pois é. E ainda não tem grupo de pacientes com AVC e seus familiares nas unidades de saúde. Por quê? Por quê? Uma doença que mais mata no Brasil. Então, o Pulando a Cerca vai apresentar hoje, mais uma pessoa que tem uma história para contar. Aqui vem, não é o professor, o doutor, vem a pessoa. As pessoas têm uma história para contar. E a história é sempre real. Aqui não precisa maquiagem, falar bonito, nada disso. É como a vida. E por falar em vida, vamos falar em morte. No dia 6 de agosto, hoje, há muito tempo atrás, 50 e poucos anos atrás, a bomba atômica explodiu em Hiroshima, matou milhares de pessoas. Olha só que tragédia, uma tragédia humana, um homem matando o próprio homem. Isso é uma coisa terrível. Mas, segundo Pessano, a bomba atômica matou muita gente, mas não matou tanto quanto o AVC, o derrame, mata no Brasil. É uma verdadeira bomba atômica que nós temos a cada ano no Brasil. Mas, e por falar em matar, o programa é de vida, mas vamos falar em matar bomba atômica, AVC e uma outra grande tragédia que aconteceu aqui em Niterói. Pois é, morreu muita gente. Vamos convidar, nesse momento, para pular a cerca. Vem pular a cerca. O Francisco de Souza, o Francisco do Bumba. O Bumba foi uma tragédia nacional e ainda está sendo. Francisco do Bumba.
Tudo bem? Tudo bem, querido. Tá tranquilo? Com certeza, né? Fez xixi? Não tem necessariamente, porque acabamos nos acostumando. Então tá bom. Francisco do Bumba, é um grande prazer estar com você aqui no Pulando a Cerca. Pular a cerca não é sacanagem. Pular a cerca é superar o obstáculo, dar visibilidade, custe o que custar. E aqui não tem roteiro, pauta ou censura. Francisco do Bumba, qual é a tua idade? Hoje eu estou com 50 anos. Tá novo, eu tenho 85, tá garota ainda. Não está brincando comigo, né? Não, cara, não, estou falando verdade. Você garotinho, 50, tá garotinho. Na flor da idade, né? Não, um garoto. Francisco, nasceu aonde? Eu sou aqui mesmo de São Gonçalo. Quer dizer, na realidade hoje eu moro em Niterói, mas sou nascido e criado em São Gonçalo. E sim, e você faz o quê? Trabalha em... Bom, na realidade, sou formado em contabilidade, mas há 20 anos para cá eu trabalho como técnico eletrônico. Técnico eletrônico. Então, já apresentamos... Quantos são as pessoas da tua família? Em termos a história da minha família ou... Pode contar a história. Bom, meu pai, na realidade, veio do interior aqui, né, de Itaboraí. E minha mãe morava no Rio. Minha mãe morava na Rocinha. E uma das coisas, para mim, até como preceito de vida e respeito à vida também, foi o que eu pude aprender com eles. Porque o meu pai, na grande realidade, há anos atrás, ele começou, né, como todos que vêm do interior, como faxineiro. E pela qual conheceu a minha mãe. E nesse sentido, até porque, né, hoje, eu acho que nós temos uma grande liberdade de ver em pessoas indiferentes até na questão de cor, mas há anos atrás existia isso, porque meu pai era um moreno, um mulato, e minha mãe era branca. E nesse sentido, o que aconteceu? Havia muita questão de restrições, até porque meu pai era mais negro e minha mãe branca. Né? Mas graças a Deus que esses obstáculos foram ultrapassados e hoje eu me encontro aqui, porque senão eu não me encontraria. E a história de vida que eu tenho. Né? Hoje meu pai mora aqui em Caraí, meu pai é aposentado da UF, né? Durante muitos anos ficou à frente do raio-x do Antônio Pedro, é um profissional em técnico, inclusive de raio-x. Eu estudei na UF, posso ter conhecido o teu pai. Com certeza. Eu fiz a faculdade de medicina na UF, que legal. E uma coisa interessante é que, embora hoje ele vai completar quase 80 anos, continua em plena atividade mesmo depois de aposentado. Mesmo na parte da manhã, está sempre no Antônio Pedro, na área do raio-x. Que bom. Porque ele conhece como ninguém aqui. Eu acho que ele seria um dos últimos mohicanos, vamos dizer assim. E você? Você mora no Bumba? Sim, eu morava no Bumba, né? A grande realidade é que eu fui para um segundo casamento e conheci a minha esposa, pela qual ela morava lá no Bumba. E, inclusive, estou morando em Niterói para 10 anos. E a grande realidade disso é que fui morar no Bumba, que muitas das vezes as pessoas não entendem. Quando as pessoas olham para o Bumba, olham aquilo como um grande lixão, né? Como um fim do mundo, como uma favela. Não, pelo contrário. Aquilo, na realidade, o que trata ali, e que as pessoas têm que entender, de qualquer forma, não que as pessoas foram morar nessas áreas porque elas assim o quiseram. Né? Porque, entenda só, há mais de 40 anos praticamente que não há investimento na área habitacional. Então o déficit é muito grande, principalmente na época do BNH, não sei se você lembra. Né? E de lá para cá, vamos botar nos 30 anos de lá para cá, não houve investimento. Então, na grande realidade, o que as pessoas estão fazendo ultimamente, e fazem já, tanto em Niterói como no Rio, é a questão de sobrevivência. Isso, o Francisco do Bumba, vou chamar Francisco do Bumba. Bumba, para quem não conhece, e o programa vai para a internet no mundo inteiro, Bumba é um bairro de Niterói. Vou chamar bairro. Niterói é uma cidade do estado do Rio e do Brasil. Você falou o seguinte,
não houve investimento há 40 anos nas periferias do Brasil. Mas na Zona Sul sempre houve investimento. A cidade brasileira é diferente. Na sua Zona Sul rica de elite, sempre há investimento. Esgoto, água, lixo. A periferia, que é muito maior, nunca há investimento. E tem uma coisa, sempre que há uma tragédia, chuva, desmoronamento, nunca atinge a Zona Sul ou a zona de riqueza. Sempre é na periferia. Uma tragédia social, habitacional, não é? Sempre a periferia é prejudicada. Nem é prejudicada, é totalmente arrasada. E a população rica entende que a periferia é favela, é lixão, é lugar de segunda ou terceira categoria. Mas nesses bombas da vida, provém as pessoas que são funcionários da elite. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Isso é um raio-x, igual o papai conhece certeza. O raio-x na nossa cidade. É sempre igual. Não querendo atrapalhar, mas é que a gente pode até observar uma coisa. Foi em 1961, lógico que eu não me lembro dessa época, mas na época meu pai já era enfermeiro, era motorista de ambulância, né? E ele socorreu muitas pessoas na tragédia do circo que pegou fogo aqui em Niterói. Após esse acidente, o que nós pudemos ver, eu não diria até em termos de catástrofe só no Bumba, porque a catástrofe foi em toda Niterói, né? Aonde nós pudemos e percebemos que aquela cidade, né, que o prefeito atual, no seu 4º mandato, o senhor João Roberto Silveira, de qualquer forma, falava que e tinha maior orgulho em dizer que a cidade é a terceira cidade no país em melhor qualidade de vida, né? Inclusive nós podemos ver que após chuva, realmente, o que se tornou esse caso de amor, se isso é um caso de amor, né, por Niterói, na grande realidade, pela situação que ela se encontra. Até porque é o 4º mandato dele. Foi um prefeito omisso, é um prefeito que não recebe as pessoas que ali o elegeram e colocaram. E uma coisa que eu deixo bem claro, às vezes as pessoas não entendem. Ele é o prefeito, ele é um empresário, eu tive o prazer de dizer à prefeitura que ele não é o dono da prefeitura. Pelo contrário, ele é dono das empresas dele. Mas a prefeitura ele não é o dono, a prefeitura pertence à comunidade. Ele passa, mas a prefeitura vai continuar. E voltando sobre a questão da tragédia de 1961, onde morreu diversas pessoas, nós tivemos em Niterói, praticamente no Bumba. O Bumba fica onde? No Viçoso Jardim. É uma área que anda próxima à área da Zona Sul, né? E é interessante nós observarmos que aquilo ali, antes mesmo de se tornar um lixão, foi em 1986, ou mais um pouquinho à frente, eu não vou recordar, inclusive que o lixo ali foi colocado, já existia pessoas morando ali. A grande realidade, quando vocês veem o Bumba, as pessoas falaram, o Bumba veio abaixo, o morro do Bumba não veio abaixo. Na grande realidade, ali inclusive, e é uma coisa até interessante que eu falo para as pessoas sempre que eu posso, né? Porque nós tivemos em Brasília, tivemos em Santos, aonde há um espaço para que a gente possa contar não só a história do Bumba, mas a história de Niterói, né? A cidade Sorriso, que a partir da chuva de abril se tornou uma cidade do choro, porque não foi uma, duas pessoas, foram milhares de pessoas que foram afetadas, não só essas que morreram, mas essas famílias também. Então a grande realidade, até para que eu possa concluir, o que nós vemos, o que acontece? Foi feito, na realidade, um verdadeiro lixão. Lixo esse que saía aqui da Zona Sul, para ser jogado lá. Lá, na realidade, é uma grota, né? E tinha uma reta e uma grota lá em cima. Eu tenho fotos daquilo, e conversando até com as pessoas do local, na época que aquilo foi implantado, aquele lixão. Inclusive, tem um cineasta que ele gravou isso.
fez um filme na época. O Bocasel. Não, teve um cineasta que fez o filme, porque ali existia uma igreja católica, automaticamente essa igreja católica ela parou de funcionar, foi abandonada e começaram a jogar o lixo. Então a grande realidade que você tinha ali é isso, você tinha uma reta e você tinha uma grota. E na grande realidade o que aconteceu? O lixo ali foi colocado porque o terreno pertencia ao governo do Estado. Na época, seu Leonel Brizola, aonde ele incentivava as pessoas, né? É interessante nós percebermos isso, porque na realidade só muda o governo. Mas na grande realidade não há uma preocupação com a população. O que ele fez? Ele cedeu aquele espaço, já depois de formado o lixo, quase 20 anos depois, ao município. E o município fez o quê? O município, na época do Valdemir Bragança, né, e depois dele veio João Sampaio, e pasmem vocês, isso foi em 1996, João Sampaio, inclusive prefeito, é arquiteto. E eu vi uma placa escrita assim, pavimentação do Morro do Bumba, Prefeitura de Niterói trabalhando junto com você. Quer dizer, pavimentaram ele como arquiteto, e lógico que tem o seu secretário de obra que sabia que se aquilo é um lixão, se formou o quê? Melhoria. Fazendo essa melhoria, fazendo o quê? Essa estrada para alcançar o morro via carro, porque até então não ia carro, o que aconteceu? Pelo déficit habitacional que tinha, veio a fazer a melhora, veio água, veio luz, fez com que as pessoas para lá fossem também. E pasmem, depois que aconteceu essa tragédia, né, no dia 7 de abril, tanto a prefeitura como o Estado foram omissos durante esse tempo todo, porque assentar essas pessoas, ou essas pessoas foram assentadas, e é dever do município, existe leis orgânicas, que essas pessoas assentadas é obrigação, é dever, tanto da prefeitura como do Estado, de cuidar dessas pessoas. Essas pessoas não foram lá porque queriam. Pasme, você acha que se as pessoas soubessem que aquilo poderia vir a acontecer, elas iam para lá? Foram famílias decimadas, foram decimadas, né? Foram 9 pessoas da mesma família, foram 11 pessoas da mesma família. E o que aconteceu? Na grande realidade, vem dizer que isso foi uma catástrofe da natureza. Não foi uma catástrofe da natureza. Em alguns pontos da cidade pode até ter sido, mas ali no Bumba não foi. Aquilo foi omissão, tanto do município como do Estado. Ô Francisco, toda a periferia, no dia 7 de abril, e consequência disso, toda a periferia sofreu muito. Não foi uma coisa nada natureza. Muitas casas foram interditadas, outras caíram, outra família morreu ou perdeu um outro elemento. Mas em toda a periferia houveram interdição das casas, porque a população vai onde é possível viver. Com certeza. Então, e daí começou a ser uma história de desabrigado no batalhão. Como é que é isso? Bom, não consigo entender como é que pode colocar uma massa enorme de pessoas num batalhão que não era mais batalhão. Como é que fica isso? Bom, não é difícil. Para as pessoas que têm um certo conhecimento ou conhecem a própria história da cidade, e eu vou falar do Rio de Janeiro, porque, querendo ou não querendo, né, somos carioca. O que acontece? Tanto o Rio de Janeiro como Niterói, há áreas que, na realidade, se formos ver desde o início, e a história nos mostra isso, né, o que veio formar os morros? Quais são as primeiras pessoas que foram para esse morro? Foram pessoas que, na época... talvez não recorde bem, na época de que teve uma revolução, essas pessoas... Então, vou contar para você. Pode contar, então. Olha só, depois que houve a revolta de Canudo... Isso, Canudo. O exército tudo massacrou a população de Canudo. Até hoje é uma vergonha nacional. Os soldados que voltavam de Canudo, lá no Nordeste, o Rio de Janeiro, ganharam uma parte para fazer casas na periferia.
E os soldados chamavam isso de favela, porque ela é uma planta do Nordeste. E começou a periferia, além, próximo à linha do trem, ser uma favela. Com certeza. Começou assim. E tudo virou favela no Brasil. Mas O Brasil é uma grande favela. Mas a grande realidade é que nós sabemos que esses morros no Rio de Janeiro, se nós formos ver o mapa mesmo, o Rio de Janeiro em si não é para ter determinados tipos de lugares aí de forma nenhuma. Quer dizer, a coisa já começa desgovernada desde aquela época. Então, a grande realidade que a gente faz e a gente vê foi a questão até, por exemplo, da Cidade de Deus. Aquilo, na realidade, foi criado para botar essas pessoas que no centro trabalhavam, na Zona Sul, com a cidade se expandindo, de qualquer forma, botar essas pessoas, mas elas iam ficar bem distantes. Mas então, começou na grande realidade isso, esse investimento em cima do morro. A Cidade de Deus, ou Liberdade, outro conjunto habitacional de Santa Cruz, Bangu, etc., foi para retirar a população da zona sul do Rio. Então, por isso que eu estou falando, desde essa época. Então, o investimento foi para tirar e valorizar a zona sul do Rio. Mas continua até hoje, porque só para você poder ter uma ideia, e não cortando vocês já cortando, o que acontece? O que nós vimos? Porque essa retirada, eu lembro, e até porque nós criamos a Associação de Vítimas do Morro do Bumba. Nós sabemos que a Associação de Moradores, infelizmente, tanto em Niterói como no Rio de Janeiro, elas têm vínculo político partidário. Ou seja, há pessoas da família desses pessoal que são presidentes de associação, querendo ou não querendo, a maioria, e digo isso que eu não preciso dizer, os jornais falam isso, né, dentro das comunidades, as próprias pessoas falam isso, há pessoas de outras comunidades que nos procuram para que a gente possa estar apoiando. Então, o que acontece? Por ter vínculo político partidário, na realidade, eles não brigam pelas suas comunidades, em si, interesses próprios. E uma coisa interessante, porque nós criamos a Associação de Vítimas do Morro do Bumba. A Associação de Vítimas do Morro do Bumba, e lá existe a Associação de Moradores, que está parada desde 2003, e vamos botar e vamos reativar ela. Hoje, a Associação de Vítimas, ela conta com 20 pessoas do Conselho, e eu faço parte, me colocaram como presidente, né? E, ao mesmo tempo, nós temos o aval, né? Nós temos a assinatura de mais de 300 moradores. Então, eu posso falar com maior tranquilidade. O que, na realidade, eles fizeram? Nessa época que houve esses problemas de chuva, eles saíam quebrando casas sem necessidade. Na realidade, não tinha um laudo, aquilo é um auto de constatação e de demolição. Ele estava dando as coisas a ermos. E não só foi no Bumba, foi em outros lugares também. Que a grande realidade, eles fizeram isso onde? Em lugares que é a Zona Sul. Por quê? Aí pega essas pessoas que moram nesses lugares mais próximos, você vê que, na realidade, até aqui mesmo em Santa Rosa, há prédios ali que não poderiam ser construídos acima de 4 ou 5 andares ou 6 andares no máximo, e eles conseguiram burlar a lei. Infelizmente, nós sabemos disso. As coisas estão aí, os jornais denunciam, e eles continuam fazendo. Por quê? Aí pega essas pessoas que moram nessas áreas próximas e coloca elas para São Gonçalo, coloca elas para morar em lugares distantes. E o que acontece com isso? O que nós ficamos vendo e que nós percebemos que continua como antes, só muda os governantes. E a grande questão que nós colocamos é isso. Basta você ver, eu estive no Morro dos Prazeres, e no Morro dos Prazeres morreram 31 pessoas. Foi no Bumba, em Niterói, onde aconteceu uma tragédia maior, né, o epicenter, e no Rio foi no Morro dos Prazeres. O que nós ficamos vendo no Morro dos Prazeres? Né, derrubar algumas casas. E a grande realidade que a gente fica vendo, e a gente pode estar observando, é que querem retirar todas aquelas pessoas que moram no Morro do Prazer. O Morro do Prazer, na grande realidade, o que é o Morro do Prazer? O Morro do Prazer é Zona Sul, é em Santa Teresa, assim como também aqui o Bumba, aqui no Viçoso Jardim, está próximo à Zona Sul. Com certeza, eles queriam retirar todas essas pessoas, mas junto com a defensora pública, a doutora Maria Lúcia, né, o que nós fizemos? Junto à doutora Maria Lúcia, que é a defensora pública, é do Rio de Janeiro, mas veio dar um apoio, e pasme você, que dentro dessa área nós não temos aqui uma defensoria que possa vir trabalhar junto, ela tentou criar, e ao mesmo tempo, infelizmente, nós não tivemos, talvez agora em outubro seja lançado, que é a questão da defensoria pública
pública de lotes e terras, né? E provavelmente agora em outubro nós vamos ter. E o que acontece? Ela fez um trabalho brilhante, onde a prefeitura não poderia derrubar mais uma casa. O mesmo aconteceu no Mackenzie e no Fonseca. Eles estavam derrubando as casas sem realmente uma única pessoa, sem entrar na casa, sem fazer uma vistoria, e derrubando tudo. Na grande realidade, o que eles querem fazer é isso. E as pessoas têm um grande problema em entender. Remoção se faz com objeto. Nós, essas pessoas assentadas, não é remoção, né? É realocar essas pessoas. E segundo a própria lei municipal, as pessoas têm que estar mais próximas a áreas onde foram atingidas e não retirar. Pasme você, essas pessoas que foram colocadas em Várzea das Moças no Bumba é porque havia muita pressão por parte da imprensa, não só nacional, como internacional, porque o Bumba passou a ser conhecido internacionalmente pela sua omissão, tanto do município como do Estado. Então, o que eles fizeram? Eles mapearam, mais ou menos, né, aqueles apartamentos em Várzea das Moças, que, na realidade, até hoje, as pessoas que lá moram não têm nenhum documento em nome deles. Domingo retrasado, me ligaram de lá, preocupado porque, por mais uma vez, eles estavam assinando diversos documentos, o pessoal da Caixa Econômica estava lá, e estavam pedindo comprovante, né? Comprovante de, meu Deus do céu. Residência. Não, comprovante de salário. Rendimento. De rendimento das pessoas. Poxa, se aquilo já foi dado para as pessoas, para que eles estão, mais uma vez, pedindo a essas pessoas diversos documentos, renda familiar, se esses apartamentos seriam doados para essas pessoas que perderam tudo, não só perderam os seus familiares, perderam tudo, perderam suas casas. Nada do que mais justo. Então, o que a gente fica vendo, e eu procurei a Caixa, e o que a gente pode observar, que depende da prefeitura. E a prefeitura, na realidade, ela não faz nada. 4 meses agora, praticamente, vai se passar. E a grande realidade, não foi feita uma única casa. O que nós vimos? O governo do Estado, né, pela pressão que estava tendo, colocou essas pessoas lá. E disse, em uma entrevista aqui mesmo, em Niterói, ele estava, inclusive, estava à frente de vamos dizer assim, uma reunião junto a empresários aqui em Niterói, que houve essa compra, tanto do 3º BI, que é o 3º Batalhão de Infantaria, como o 4º GEACAM, ou 19º BROG. Para quê? Para que ali, pelo governo do Estado, e custou, parece que 43 milhões. Isso foram palavras do governador. E a grande realidade, o que nós vemos? Ele pegou, falou que comprou, falou isso aqui em Niterói, numa palestra que ele estava tendo com empresários, e que tanto o 3º BI como o 4º GEACAM seriam feitos para quê? Feito moradias e para botar as pessoas desabrigadas. Pasme você, porque nós tivemos que entrar junto ao Ministério Público, recentemente, com o promotor Dr. Cláudio Henrique, tá? Para que essas pessoas não fossem retiradas de lá. Porque mês passado essas pessoas iam ser retiradas de lá e iam ser colocadas na rua. Tivemos que entrar com a liminar. Então o Dr. Cláudio Henrique esteve lá, ele viu a condição, inclusive foi chamada a secretária de assistente social, a Cátia, foi chamado o subprocurador de Niterói. Na realidade, eles têm essas pastas, mas eles, na realidade, não respondem pela essa pasta, porque ela falou que essas pessoas não iam ser retiradas no momento. Passaram-se quase 3 dias depois, essas pessoas iam retiradas. Então, o que nós vemos, a grande realidade, é que existe 2 prefeituras. Existe a prefeitura que dá nome ao seu secretariado, que na realidade também não tem voz, e existe sim um secretário, talvez, que mande nisso tudo, chama-se Mocazel, que inclusive está à frente sobre essa questão dessa crise que se tornou essa chuva de abril, mas que na realidade não recebe o comitê, porque eu faço parte também do comitê de mobilização e solidariedade das favelas e da comunidade de Niterói, pela qual tentamos falar, tanto com o prefeito como com o secretário, né, porque não adianta nós estarmos falando com pessoas que não vão resolver a situação. E as pessoas lá no BI, né, é fácil de constatar, e tivemos inclusive lá diversas vezes, por quê? Você vê pessoas com 90 anos de idade, que moram no Fonseca, temos que respeitar essas pessoas têm uma história de vida, né, e essa história de vida dessas pessoas estão sendo desrespeitadas. Você tem uma senhora que mora no Bumba, Dona Conceição, que saiu, teve um derrame, retornou recentemente porque teve um AVC,
e se encontra lá no terceiro BI. Olha só, vou perguntar o seguinte: aluguel social, que é isso? Como é que está funcionando isso? E o desabrigado dos Pantalones, né? A brigada, como é que está funcionando essa coisa muito... Aluguel social. Bom, na época, inclusive, do aluguel social, o secretário de obra do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Marcos, estava num colégio Sebastiana, que fica ao lado onde houve o desmoamento do Morro do Bumba. Ou seja, o lixo que lá estava veio abaixo, né? Que o Morro do Bumba continua lá. E o que acontece? Eu fui pessoalmente, falei com ele sobre essa questão. Como é que podemos fazer para fichar? Porque visto que estavam utilizando a garagem na época, né, como IML, né, estavam usando a garagem com diversos juízes, diversas pessoas que ali se instalaram na garagem, para que pudesse dar atendimento a essas pessoas. E o que acontecia? Vinha pessoas do Rio, de São Gonçalo, fazer inscrições ali. Pasme você. Estavam utilizando a garagem, né, para fazer um recurso sobre todas as pessoas. Aí ficaria difícil. Então, por quê? Teve pessoas que fez essa lista do aluguel social, né, mais de 8 vezes. Teve pessoas que perderam o emprego. Quer dizer, então eu fui ao secretário e falei com ele para que ele pudesse, se ele assim quisesse, eu ia entregar a ele 2 pessoas de cada rua da comunidade, do Bumba, para que ele visse e conferisse que essas pessoas realmente moravam lá. Então ele agradeceu, ele achou interessante, mas não me chamou até hoje. E aí pediu à secretária dele para que eu pudesse pegar meu telefone e tal, beleza. O que aconteceu? Ela mesma, a secretária do secretário de obra, a sua assessora, me disse o seguinte: como vocês criaram uma associação de vítima, isso aí gasta mais de R$700 para legalizar. Eu olhei para ela e perguntei: querida, você acha o quê? Que aqui é o quê? Só todo mundo é favelado? Aqui você tem professores de universidade, aqui você tem técnico eletrônico, aqui você tem pessoas que trabalham na prefeitura, tem motoristas, tem doméstica também, filha. Porque é essa a visão que as pessoas têm. E até hoje eu estou esperando. A grande realidade, eu acredito, que essa questão foi feita de tal forma, porque você tem hoje, né, casais que tanto o marido como a mulher recebem esse aluguel social. O que faltou foi ingerência, desde o princípio. Bom, eu estou entendendo o seguinte: o governador chegou aí, o prefeito, o secretário, estava todo mundo preocupado com a eleição. Com certeza. De outubro. O Bumba é uma preocupação secundária. Aí todo mundo fez discurso, tal, e passou e fica tudo igual. Se a população não se mexe, vai ficar pior ainda. Com certeza. Então, eu vou dizer, Francisco do Bumba e todo o comitê dessa grande tragédia, parabéns, porque aqui no Brasil, se você não mexe, não acontece nada. Tudo é uma questão política eleitoreira. Política é uma coisa saudável para a população. O eleitoreiro é outra coisa. Todo mundo faturou. Então, todo mundo acha boa ideia, mas não pratica isso. Então, o aluguel social é uma coisa, não é só um aluguel, a pessoa perdeu tudo. Perdeu a casa, o móvel, a geladeira, a cama. Não é só um aluguelzinho, não. Ele vai viver, paga o aluguel para outra casa, vai viver de como? A grande realidade é que o que acontece? Esse aluguel social, na realidade, quando ele saiu, nós estávamos pedindo no mínimo de R$600. Por que R$600? Antes da chuva, e até uma tristeza a gente falar isso, porque tem pessoas que querem se dar bem até nas tragédias. O que aconteceu? Antes das chuvas, o aluguel, você teria uns aluguéis aí por R$400, R$500. Após a chuva, sabendo que de qualquer forma ia chegar esse dinheiro via governo do Estado, na grande realidade, o que aconteceu? Esses aluguéis tiveram um aumento de 50%. Então, quando nós estivemos em Brasília, nós colocamos, e pasme vocês, o próprio Bittar, né? Bittar, que é do Rio de Janeiro, foi dizer
e isso eu estava lá junto com outras pessoas, foram 7 comunidades do Rio de Janeiro, foi uma comunidade aqui de Niterói que foi representada pelo Morro do Bumba, e o próprio Bittar, não tenho nada contra ele, mas foi a maneira que ele colocou, que a maioria dessas pessoas moravam em lugares que tinham 2 cômodos, e R$400 estava excelente, e o recado que eu deixei para ele, é que se ele achasse um local de R$400, que ele pudesse dar a pessoas no Rio de Janeiro, e eu ia procurar um outro para poder doar para uma pessoa aqui de Niterói. Porque você não acha. No máximo é R$700, R$800. Claro. Fora, as pessoas pedem um cheque calção. Então, na grande realidade, tem que fazer um adiantamento de 3 meses. Eu te pergunto, a pessoa perdeu tudo, perdeu emprego, perdeu família, e ela vai encontrar onde? E existe uma lei, é aí que está a importância das pessoas terem conhecimento. Porque essa briga nossa? Existe uma lei, acho que é 2524 de 2007, que ela dá pleno direito à prefeitura, e a prefeitura tem essa obrigação. Entenda bem, vocês têm que cobrar o seu direito. Plena obrigação de não só encontrar um local para essas pessoas, como também ser fiadora dela durante um ano. E isso em um ano é o tempo suficiente para que possa construir essas casas, esses apartamentos, para botar essas pessoas. Porque na grande realidade, o que eles querem fazer? Eles querem que as pessoas recebam esses R$400 e vá para São Gonçalo, vá para Manilha, vá para lugares bem distantes. Para valorizar onde ali foi ficado, onde foi deixado. E a grande realidade, que eu quero dizer uma coisa, primeiro, em termos a política ela é sadia. Com certeza, porque a política começa dentro das nossas casas. Uma coisa interessante, nós vimos a Câmara de Vereadores de Niterói, pela qual, em diversas sessões que lá nós tivemos, o comitê e a população, né, e é interessante, você não vê esses vereadores eleitos pelo povo lá para nos defender. Eles visitaram o BI. Há uma Câmara, na Câmara de Vereadores, teve uma comissão que foram visitar o BI. Não foram 1 ou 2, não, foram diversos. Mas nenhum deles foi contra a prefeitura, pelo contrário. Então, o que a gente fica vendo, e o mais triste ainda, é que essas pessoas, em vez de nos defender, nós que colocamos ela lá, elas utilizam, porque ficam fazendo, né, reuniões junto à prefeitura para não se mover uma única palha. Olha só, Francisco, e a situação do BI? Como é que está lá a população desabrigada no BI? Pelo que eu saiba, não pode estar muito bem. Não, com certeza. Não só no BI, como no Quarto Jacan. O BI, no caso, fica ali praticamente em Venda da Cruz. Já é município de São Gonçalo, que é justamente na divisa. O Quarto Jacan, ou o 19º BROG, ele é no Barreto, já pertence a Niterói. Pois bem, o governo do estado falou que comprou aquilo para que pudesse fazer residências, para botar essas pessoas lá e, ao mesmo tempo, auxiliar esse desabrigado para que eles possam ter. Pasme você, assim que lá eles foram colocados, e eu estive lá no dia seguinte, né, o que nós vimos? Que não tinham nada para eles. Eles tiveram um tempo para preparar e não prepararam nada. O que nós pudemos fazer, através do 6º ofício, isso eu falo com maior tranquilidade, através da doutora Sônia, é eu ligar para ela e dizer que existiam 700 pessoas no BI, que elas estavam sem nada, sem coisas, materiais de higiene, sem nada. E ela, no mesmo dia, mandou um caminhão para lá, cheio de mantimento. Por que eu tenho que falar isso? Eu tenho que falar. Ela, na realidade, pode até ficar chateada, mas eu estou falando porque foi uma pessoa que até hoje, se nós precisarmos, é só ligar, que nos auxilia. E nem tanto, o que acontece? Nós vemos que houve um tempo, um espaço específico de tempo, para que aquilo ali pudesse ficar melhor. Pois bem, quando chove, pinga lá dentro. Porque são telhas, são de forro, coisas antigas. Então não teve essa preocupação. Mas olha só, o BI, um batalhão militar, não é próprio para ter 700 ou 800 pessoas. Eu acho que fica uma promiscuidade. Não tem condições de higiene, nada disso. Não, sim, mas basta dizer que muitas pessoas, inclusive, preferiram voltar, mesmo para as suas áreas de risco, claro, infelizmente, do que continuar lá. Que é uma pena, e a gente até alerta, se estiver chovendo, saiam, não ficam, vão para abrigo. Mas entendeu? O batalhão tem que ter condições mínimas para atender essa grande população. E acaba sendo promíscua. E com o tempo vai ficando mais ainda. E o ano que vem, tal,
como é que as pessoas vão viver, criança, adulto, idoso, numa situação promíscua, pouco espaço, nenhuma privacidade social e privada. Tem que ter privada também, higiene. De qualquer forma, nós sabemos, e através disso, o promotor, como eu falei para você anteriormente, o que aconteceu? Quando iam retirar essas pessoas de lá e botar o esmo, ou seja, deixar essas pessoas praticamente largado, retirando a segurança, a alimentação, nós entramos com a cautelar junto com o promotor. O que acontece? Ele, quando foi lá e visitou, ele realmente viu que a coisa é drástica. Então, de qualquer forma, com certeza algumas melhorias têm que ser feitas. Agora, aquilo ali foi uma coisa de emergência. Sim. Isso não significa que essas pessoas não têm que estar lá. Mas emergência não é porcaria. Não, com certeza. Então, emergência é uma situação emergencial, pouco tempo, mas isso foi o dia 7 de abril. Eu já estou quase em setembro. Nós estamos, vamos para 4 meses agora, dia 7. Agora, a grande realidade é fazermos o quê? O que nós temos feito? Eu acho que nós temos, como população, nos organizar. Isso. E não deixar aquilo do jeito que está. Porque, infelizmente, quando a gente fala que é o povo brasileiro, é um pouco esquecido, eu quero lembrar o seguinte: uma das coisas que nós só crescemos nas dificuldades. O que aconteceu? Que essas pessoas que sofreram, elas sofreram na pele, elas perderam tudo. E, com certeza, elas têm um grande objetivo agora de dar um respaldo nessas eleições. Né? Por quê? Porque quando você e essas pessoas que ficam recebendo uma placa para poderem trabalhar para esses candidatos, pela qual elas nem sabem o nome, se você perguntar o plano de governo, na realidade elas não sabem, o que vai acontecer? É tomar conscientização, porque eles aproveitam até dessa pobreza, né? Claro. Tanto do Estado como do município, para que possam estar usando essas pessoas. Mas as pessoas, e eu peço que você tem que ser esclarecido, para que você possa entender que vai ser durante 2 meses que você vai receber uma mixaria, que na realidade não vai te trazer benefício nenhum, mas você vai estar colocando tanto na Câmara, como no Estado, como a nível do governo federal, pessoas que vão ficar durante 4 anos. Quer dizer, essa omissão, tanto do poder do municipal como do poder do Estado, que vocês possam ter entendimento que essas pessoas que aí estão, e são raras pessoas, tanto de vereadores, tanto no governo do Estado, que fizeram alguma coisa. E se nós nos encontramos na situação que nós estamos, a culpa é deles, porque eles não fazem mais nada menos do que obrigação. Então nós não temos que estar agradecendo. Eles têm que fazer isso porque isso é dever. Faz-me você uma coisa, só para vocês terem uma ideia, Niterói, segundo ano passado, foi a cidade, querendo, que fica primeiro em termos de arrecadação de IPTU. Ano passado foram 150 milhões de arrecadação. Nós só perdemos no país para Santos, que fica em segundo. Mas eu estive em Santos e vi que a carência também é grande. Então, essa diversificação é muito grande. O que nós podemos ver? O que nós podemos falar? Nós podemos ver que tem uma coisa interessante, que a coisa principal é o quê? A coisa principal que nós podemos ver que, infelizmente, nós estamos praticamente largados, né? Nós estamos largados. E nem tanto, e com o maior carinho que eu tenho que ter esse entendimento, o caminho Niemeyer, né? Visto que o caminho Niemeyer é excelente para a cidade, mas desde o momento que não tivesse acontecido o que aconteceu. Só o caminho Niemeyer, esse ano, ia receber um investimento de 51 milhões. E paz por você, que para 2010, em termos de encosta, ia ter um investimento simplesmente de 50 mil reais. 50 mil reais ia fazer o quê? Agora, de qualquer forma, se eu pudesse, eu ia perguntar ao Niemeyer, né, se ele ficaria chateado na questão, né, de não ser feito essa questão da torre, porque só uma torre custa quase 20 milhões, não há necessidade de fazer isso no momento, não que não seja importante, pelo contrário, ele é famoso, ele é conhecido internacionalmente, é uma coisa que vai trazer grandes benefícios, mas ao mesmo tempo que se pudesse parar, não fizesse esse investimento, e esse investimento seria para a habitação. Um momento, é importante você estar falando, mas mais importante do que isso, é a mobilização da população. Não é só dar o voto, mobilização. Tudo que se conseguiu no mundo
teve uma mobilização da população. Aí consegue avançar. Eu consigo, eu, inclusive... Então, por favor, então consegue avançar. Então, aqui, no Pulando a Cerca, você não teve a menor censura, nem teve nada disso, até o telefone do São Francisco tocou, que não tem armação alguma. E aqui é um canal, na universidade, um canal da população. Aqui todo mundo tem direito de falar. E você está falando o que você acha correto e tem visibilidade. Então, temos todos nós que fazer alguma coisa. Pular a cerca. Pular a cerca, superar o obstáculo da visibilidade. Mas isso só é conseguido no coletivo. E o teu papel é importantíssimo de formar essa opinião, não só falar, como fazer no coletivo. Brigar contra o elitismo, a arrogância, a prepotência daquele que acha que pode mais que todo mundo. E, pensa bem, a Zona Sul é um pouquinho, a periferia é muito grande. Qual é a força da periferia? Tem que dar força, tem que conseguir força para equilibrar. Não é importante a torre do Niemeyer, mas também... Importantes são seres humanos. Tem mais, isso, muito mais importante são as pessoas, o que elas pensam, o que elas fazem. Isso tudo que a pessoa pensa e faz é consequência, né, na nossa vida. E cada um de nós está vivendo, aproveite sempre a vida para transformar. E a maior revolução que o homem faz, sempre fez, é pensar e transformar. Aquele homem que pensa para destruir, como uma bomba atômica de Hiroshima, não serve. Tem que ser reeducado. Não vou dizer fuzilado, tem que ser reeducado. E a educação é uma força máxima. E a periferia, lamentavelmente, tem pouco recurso de educação, só na Zona Sul. Isso aí é uma grande realidade. Eu costumo dizer, sempre que eu posso, é porque eu sou muito falante também, e eu costumo dizer que é uma coisa interessante, que 10% depende dos políticos, 90% depende da população. Isso. Agora, então, para que isso possa acontecer, nós temos que dar esclarecimento à população. E muitas das vezes, eu até me refiro em termos desses estudos, por exemplo, eles acham que só colocando as UPP vai resolver o problema. Você, na grande realidade, o que nós vemos, que o Estado deixou de fazer parceria, de estar à frente, aonde o que aconteceu? Foi entregue à marginalidade. Então, muito mais do que isso, o Estado tem que estar atuante, não só em termos de segurança, mas com educação, saneamento básico, etc, etc. Direitos humanos. Principalmente Francisco, direitos humanos. Vamos convidar você para vir outra vez. Ok. Então, o Pulando a Cerca termina agora e vamos terminar o seguinte: 1, 2, 3, Pulando a Cerca com você. Você vai cantar. 1, 2, 3, Pulando a Cerca com você, em qualquer ritmo, em ritmo de bumba. Mas, de qualquer forma, eu queria terminar dizendo o seguinte: Martin Luther King, ele falou uma coisa muito interessante que eu li a respeito e não sai da minha cabeça, que ele, na realidade, ele não fica assim, ele não fica preocupado com o falar dos culpados, mas o que mais oprimia ele é o silêncio dos inocentes. Isso aí é tremendo. Nós temos que cantar, botar para fora aquilo que estamos sentindo, entendeu? Então, vamos lá. 1, 2, 3, Pulando a Cerca. Ok. Em ritmo de bumba. Ok. 1, 2, 3, Pulando a Cerca com vocês.